Olá, meu nome é Rayana, sou professora do Unipitam nos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Eu, juntamente com o professor Caio e a professora Carla, desenvolvemos uma atividade intitulada Rotação por Estações como proposta de discussão ética, os indivíduos e suas relações de grupos na análise das charges temáticas. Essa atividade ela foi desenvolvida na disciplina de Ética Profissional no curso de Ciências Contábeis. Então, a atividade consistia no seguinte aspecto. Na busca assim, por atingir objetivos, criar discussões, criar uma perspectiva e um pensamento crítico dos nossos alunos, utilizou-se a questão das charges como forma de orientar a questão da discussão. Na busca por atingir objetivos pessoais ou coletivos, os indivíduos relacionam-se uns com os outros. É de se esperar, portanto, que conflitos surjam entre as pessoas envolvidas nos vários tipos de relacionamento existentes. Então, nesse contexto, em meio a pontos de vista distintos, a posições contrárias e a favor, houve-se a questão da discussão, do debate sobre determinadas temáticas. O objetivo dessa atividade, rotação por estações, era o seguinte: criar discussões sobre temas da atualidade que envolvessem aspectos éticos da sociedade. Então, a ideia é propor essa discussão para os alunos, fomentar um aspecto mais crítico no desenvolvimento de habilidades de avaliação do senso. A atividade ela foi composta por algumas etapas. Então, assim, ela foi dividida em determinados itens. No primeiro momento, foi selecionado na aula 9 charges. Então, eles não tinham textos ou vídeos, eles tinham apenas charges, onde essas charges simulavam situações atuais relacionadas a determinados temas sobre ética ou sobre a atuação das pessoas em sociedade. Dentro dessas charges, desenvolveram as seguintes temáticas: aborto, armamento, discussão de gênero, influência midiática, maioridade penal, fake news, corrupção, comportamento ético e utilização de agrotóxicos. Então, cada charge dessa abordava uma dessas temáticas, elas ficavam expostas ou dispostas nas mesas durante a sala de aula. Os alunos foram separados em grupos, a turma tinha no total 45 alunos, então foram divididos em grupos. Inicialmente, os grupos deveriam observar a charge que estava na mesa no primeiro momento, então eles tinham que criar 2 argumentações, 2 contra e 2 a favor, sobre aquela temática que estava sendo abordada na charge. Posteriormente, eles faziam a troca de charge, então eles faziam uma rotação. De 10 em 10 minutos, eles mudavam para uma charge nova e eles tinham que complementar a argumentação anterior. Não era repetir, eles tinham que completar a argumentação a favor e contra que o grupo anterior já tinha deixado lá exposto, e assim enriquecendo cada vez mais a discussão sobre aquela temática. Aí, depois disso, as folhas de charge e argumentações elas foram recolhidas e corrigidas pelo professor. Corrigidas no sentido de quê? De avaliar se realmente eles colocaram os prós e contras, se eles fizeram complementações sobre aquilo que tinha sido discutido pelo grupo anterior, se não simplesmente copiaram. Então, a ideia era que ter o máximo de opiniões a favor e contra sobre determinada temática. Na aula seguinte, os alunos tiveram que novamente contato com a charge, nesse contexto já lendo aquilo que tinha sido escrito de todos os grupos, e aí eles tinham que debater na sala de aula. Então, iniciar a aula anterior e precisavam dissertar sobre o conteúdo. Então, eles foram explicando, questionando, os que foram argumentando em pró e contra. Então, a rotação funcionou da seguinte forma: a atividade em si levou 2 aulas. Na primeira foi só as rotações, onde cada grupo passou por todas as charges e deixou suas contribuições. E na aula seguinte, a discussão mais acalorada, no sentido de forma verbal. Os resultados que a gente pode perceber com a utilização dessa primeira utilização de charges em sala de aula como uma forma visual de apresentar o conteúdo, e a outra teve a questão da discussão propriamente dita, onde eles desenvolveram o senso crítico, a opinião a favor e contra de determinada situação do cotidiano, e puderam trabalhar em grupos para ver as melhores propostas para cada temática. Então, eles tiveram como resultado, pontos de resultado: desenvolvimento de habilidades de argumentação, trabalharam em equipe ao longo das rotações, tiveram uma questão de uma visão crítica sobre determinadas temáticas. Então, eles abordaram 9 temáticas durante 2 aulas
uma na primeira aula, que foi sobre as rotações, e na segunda, a discussão propriamente dita. E também teve a questão do desenvolvimento da desenvoltura de apresentação oral. Eles tiveram que argumentar, tiveram que se expor, um defendendo, o outro a favor, aí foram ajustando as opiniões. Aqui apresentando algumas fotos para vocês das rotações. Então aqui em cada mesa eles tinham folhas de papel, eles tinham tesoura, papel, revistas, tinham canetas coloridas, onde eles puderam criar as argumentações de forma livre. Não precisava necessariamente ser um texto escrito, uma vez que eles não estavam analisando um texto escrito, e sim um texto visual. Aqui eles vão passando cada rotação. Aqui criando as discussões em sala de aula durante as rotações, que duravam 10 minutos em cada temática. E na aula seguinte, a apresentação daquele material que eles elaboraram. No mais, a gente pode perceber que o trabalho em si gerou um grande aproveitamento pela questão da discussão, pela aplicação do conceito. Uma disciplina que é totalmente teórica levou-se para a prática, onde os alunos puderam obter maior assimilação e maior aprendizado durante a atividade. Nosso muito obrigado.